Olá! Um dia você já teve 12 anos de idade e estava assistindo Dragon Ball Z na TV da sala e a multidão começou a gritar Satã, Satã, sua mãe chegou bem na hora e deu uma chinelada. Então esse vídeo é pra você. Fique ligado. Vinheta! Eu sou o vencedor! Holy shit, 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 shit. Gente, no último vídeo do Prometé a gente estava falando de animação e a gente deixou o gancho para outra discussão. A gente passou boa parte do vídeo falando sobre por que a animação era adequada assim para adultos e existiam boas animações para adultos. E aí a gente deixou o gancho para uma próxima discussão. E qual o problema da animação ser infantil? Por que a gente tem essa necessidade tão grande de afirmar que ela não é infantil? E aí a gente entra na discussão de hoje. Que você já tentou assistir, sei lá, depois do último vídeo, alguma animação que era pra ser pra adultos e descobriu que ela na realidade não era tão madura quanto você esperava? Existe toda essa discussão, né, de que a gente tem muitos filmes pra adultos e animações pra adultos e séries pra adultos que acham que ser adulto é colocar bastante sexo, drogas e rock and roll, entendeu? É copiar o checklist de uma série da HBO, por exemplo. E muita gente fala que tá assistindo uma série muito adulta porque ela tem muito droga, ela tem muito palavrão. Você via muito isso no começo de Game of Thrones, que eles investiram pesado nessa parte e aí as pessoas diziam, tô assistindo Game of Thrones. E aí parecia que se viesse uma pessoa e dissesse, ah, mas você tá assistindo fantasia, você tá assistindo coisinha de dragão e coisa e tal. Não, mas tem muito sexo, tem muita violência e coisa e tal, então é muito adulto. Ah, então muito tá adulto. bom. Peppa Pig, né? Eu gosto disso, é muito adulto. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Oh, guys! Oh, guys! E essa é a discussão que a gente queria entrar hoje também, era qual é a grande diferença entre vulgar e maduro, e infantil e imaturo. Uma coisa que a gente começou a debater no vídeo passado foi que muitas vezes a animação feita especialmente só para crianças tende a cair de qualidade. Não necessariamente, é claro que existem boas animações para crianças, mas parece que quanto mais exclusivo é, menos profundo é, menos universal é, e é como se subestimasse a criança, como se a gente achasse que a criança é burra, que a criança não vai conseguir entender, não vai conseguir abstrair, como se a gente achasse que ela não vai conseguir entender, não vai conseguir abstrair os valores, os conceitos e aquilo que está querendo ser passado naquela obra. E isso torna o distanciamento entre a criança e o adulto muito mais difícil o amadurecimento. É como se você tentou assistir Discovery Kids com seus filhos, chances é que, ou com seu irmão, enfim, que você achou muito chato, porque aquilo é realmente voltado somente para crianças, mas existem coisas que vão além, coisas que podem agradar a todos os públicos, coisas que são infantis, mas e daí? Isso quer dizer que a gente não pode consumir? Porque tem uma diferença entre algo ser só para crianças e algo ser compreensível para crianças, ser para crianças também. A gente está vivendo uma onda de desenhos que são abertos para todos os públicos. Você tem que a criança entende, que o adolescente entende, que o adulto entende. Isso não significa que porque é compreensível para uma criança, necessariamente tem que ser imaturo. As pessoas acham que só porque não tem muito sexo, só porque não tem droga, só porque não tem violência, não pode tratar de temas maduros, o que não é verdade. A gente vê muita série infantil, desenho animado e filme que trata de filmes muito mais maduros que muito live action por aí. Que, por exemplo, se você pegar uma série como se fosse The Big Bang Theory... Novamente você caiu em uma das minhas pegadinhas clássicas. Bazinga! Que é uma série de comédia, live action, e você pegar um filme como Up, Altas Aventuras... O quê? Meu mestre fez essa coleira pra mim. Ele é um mestre bom e inteligente. E fez essa coleira pra eu poder falar. Esquilo! Meu mestre é bom e inteligente. Impossível. Você vai ver que o filme Up, Altas Aventuras, se aprofunda muito mais em temas pesados, como envelhecimento, abandono, morte, do que The Big Bang Theory, por exemplo. Sendo que The Big Bang Theory é colocado para adultos, e The Up é considerado um filme infantil. E essa é uma questão que eu lembro, fiz pós-graduação em escrita literária, e lá a gente discutia muito sobre o papel da arte, e a gente discutia muito também sobre o papel da literatura e como produzir literatura para diferentes públicos e diferentes gêneros.
E isso se aplica também para outros tipos de mídia, claro, inclusive a mídia audiovisual, inclusive a animação. E uma das coisas que a gente discutiu foi sobre exatamente literatura infanto-juvenil. E o que é que caracteriza uma obra infanto-juvenil? Não é que ela seja uma coisa só feita para criança, só feita para adolescentes, não é que ela seja besta, não é que ela seja idiota, que ela seja imatura, ou que ela não fale de alguma coisa importante, muito pelo contrário. Uma das principais lições que a gente teve ali foi: não subestime a criança, não subestime o adolescente. Ela é capaz de compreender e de absorver muito mais do que você imagina. Ela está aberta, ela é capaz de filosofar, como a gente falou no último vídeo, ela é capaz de abstrair muito mais coisas do que a gente imagina, porque ela está em formação, ela está começando a compreender o mundo, então ela tem muita coisa para aprender. Mas não significa que nós, adultos, já aprendemos tudo, ou que elas não têm como entender certas coisas que nós temos como entender. É claro que existem diferenças na forma de linguagem, na forma de você apresentar, mas isso não significa que você precisa subestimar ela e tratar como se ela não tivesse condições de compreender as coisas, condições de crescer como pessoa, de crescer em caráter, de compreender valores só porque ela é uma criança. O escritor russo Anton Chekhov, um dos maiores contistas do mundo, ele tem uma parte da sua obra dedicada também para o público infanto-juvenil. Ele dizia: você deve fazer literatura para crianças do mesmo jeito que você faz para adultos, com mais cuidado. É preciso fazer um corte entre uma obra que é direcionada para crianças, a idade dessas crianças, um Teletubbies da vida. Teletubbies, é hora dos Teletubbies. É claro que vai ser muito mastigado, porque é direcionado para a gente até 4 anos e tudo. Obviamente você vai se entediar. E uma obra que mesmo voltada para esse público específico, ela pode abordar os mais diferentes temas, por exemplo, Steven Universe, que é uma animação do Cartoon. Ela vai abordar coisas como identidade sexual, a multiparentalidade, assuntos que você não observaria tanto em uma produção normal. E Na Hora da Aventura, que é um desenho que passa no Cartoon Network, que acabou já, mas era muito famoso. Já acabou? Acabou. Acabou. E aí tem uma parte, que é a parte da Marceline com o Rei do Gelo lá. Nossa, essa Que mostrando o passado deles, né? que mostra que o Rei do Gelo, na realidade, começa como um vilão bem bobinho da série, e você acaba descobrindo que ele tem relação com uma das personagens mais famosas, que é a Marceline, que ele, na realidade, criou ela quando ela perdeu os pais quando ela era criança. Só que com o passar do tempo, com interação com o item mágico lá que ele usava pra proteger eles, ele foi ficando cada vez mais louco. E no final, chega no final do negócio, chega nesse episódio, e ela encontra ele de novo e ela percebe que ele não reconhece mais ela, ele não lembra mais dela. Então você vê que é você dá pra fazer um paralelo muito legal com Alzheimer e demência, né? A dor de você chegar naquela pessoa e não reconhecer mais ela, o comportamento dela é diferente. No livro ele virou um vilão, né? Ele é um cara super pervertido e coisa e tal, que fica atrás das princesas. E ela não reconhece mais ele do jeito como ele era e ele só não lembra dela. E eles até cantam uma música que eles falam, que é uma frase muito tocante, que é: me perdoe quando o que eu faço... E aí eles até cantam uma música que tem uma frase muito marcante em inglês, que é: me perdoe pelo que eu faço quando eu não lembro de você. E assim, a Hora de Aventura é uma animação que tem muitas características assim que a gente considera infantis, né? Pelo tom alegre, colorido e tudo mais, pelas coisas malucas que acontecem, mas que também tem umas reflexões bem profundas, bem mexe e trata de assuntos bem mais maduros, né? E junto com algumas outras animações do Cartoon Network que sempre tem esse tipo de abordagem, né? E que hoje em dia tem sido cada vez mais vista por jovens adultos, por pessoas mais velhas, e não só por crianças e pré-adolescentes e tudo mais. Tanto Hora de Aventura como Steven Universe, como Apenas um Show também, que eu acho engraçadíssimo. E todas elas trabalham com um pouco de inocência, com fantasia, com temas adultos, com trabalho, com lealdade, amizade e muitas outras coisas. E essas coisas são apresentadas às crianças e podem ser reinterpretadas pelos adultos, e para cada um cria um significado e tem uma abordagem que só ele vai compreender. Acho que essa é uma das magias assim, né, da animação e, enfim, desses diversos formatos, que é nos trazer essas reflexões de formas tão diferentes e poder se conectar com cada pessoa de maneira diferente. Eu acho interessante porque muita gente acha que se você colocar esse tipo de temas numa obra vai ficar muito pesado pra criança. Ai, mas ela não vai traumatizar e coisa e tal. Mas você tem que entender que pra criança as coisas funcionam em níveis diferentes. Um dos exemplos que eu peguei mais recentemente é uma obra da Disney, da época de 2000, que é Lilo e Stitch. Todo mundo sabe aquela frase: a Hannah quer dizer família, família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Hannah quer dizer família, e família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Essa
É a minha família. Ela é pequena e completa, mas é boa. Muito boa. Palmas. Mas enfim, a gente tem Lilo e Stitch, que é uma obra que eu assisti quando eu era criança. Na época dos anos 2000, eu devia ter por volta uns 10 anos a 14 anos. E pra mim funcionou muito bem. Eu gostei muito da obra. Tinha a Lilo, que era uma personagem que você conseguia se identificar. Tinha toda essa conversa sobre família. Tinha os problemas da Lilo que ela tinha, que é os problemas que muita criança tem. Que é sofrer bullying na escola. Você, o seu relacionamento com sua família, com seus irmãos. Aquele negócio todo. E quando eu cresci, eu recentemente fui a reassistir. Agora eu tô com 23 anos. Eu tô mais velha do que a irmã dela, a Nani, que tem 19. E pra mim, eu comecei a me identificar muito mais com a Nani, porque eu comecei a perceber o drama que tinha ali, que eu não tinha percebido quando criança. Se você for olhar, é um drama, por exemplo, poderia estar muito bem num filme live action de dramédia. Que a Nani é uma menina de 19 anos, normal, ela nunca trabalhou na vida, e os pais dela de repente morrem e deixam ela com uma irmã pra criar. E ela agora tem que cozinhar, limpar a casa, tomar conta da irmã, levar a irmã nos cantos. A irmã tá depressiva, ela tem que botar limites na menina, elas brigam, e aí ela tem que também, no meio disso, arranjar um emprego. Ela nunca trabalhou antes, ela tem que deixar o esporte que ela fazia, que era o surf, que ela potencialmente poderia ter uma carreira de atleta, pra procurar um emprego qualquer na cidade dela, qualquer um que sustente as duas, porque ela agora tem que sustentar uma casa e tem que sustentar uma criança. E ao mesmo tempo tem uma assistência social tá atrás dela, dizendo pra ela que se ela não fizer tudo direitinho e arrumar logo um emprego e ser a mãe modelo, que ela agora tem que ser uma mãe pra irmã dela, vão levar a irmã dela embora, entendeu? Com um abrigo, um orfanato, o que quer que seja. Isso é uma situação muito dramática, é uma situação muito adulta e muito madura. E que funciona pra crianças também. Quando criança eu aproveitei o filme de um jeito e hoje eu aproveito ele de outro jeito. Então serve pra todas as audiências, não é porque tem esses filmes maduros. Não fiquei traumatizada com o Lilo e Stitch. E a gente estava discutindo isso anteriormente, né? Que a Disney e a Pixar, elas têm um histórico de trabalhar com filmes que tem muitas camadas, né? Então são animações que elas funcionam para todas as idades. Você tem uma criança bem pequenininha que vai ver lá as piadas mais bestas, as coisas mais coloridas, as aventuras. Vai se relacionar de alguma forma ali com os personagens. Você tem crianças mais velhas que já começam a sentir alguns dramas do crescimento, do amadurecimento, pré-adolescentes, adolescentes. E você tem adultos e cada um tem ali a sua pegada. Você tem a exploração de morte, de rejeição, de tristeza, de diversos sofrimentos e alegrias que os seres humanos possuem, todos ali naqueles seres bizarros, nos brinquedos do Toy Story, nos monstros do Monstros S.A., na Lilo e no Stitch, enfim, uma infinidade de emoções, de sentimentos, de reflexões introduzida ali dentro de uma animação supostamente infantil. Isso na verdade é uma marca muito mais da Pixar do que hoje em dia da Disney, que quando a gente fala para todas as idades, não quer dizer que uma piada é entendida por todas as idades, mas estão lá elementos que, dependendo da sua carga emocional e da sua maturidade, vai ser melhor assimilado e ver todo um novo aspecto maior envolvido na cena. Acho que um bom exemplo mesmo é a cena do jantar em Divertidamente, que tem o caráter cartunesco, né, das emoções, mas também tem um jogo entre as interações, entre todos aqueles na mesa, as emoções, para desenvolver um desemboque dramático, muito intenso, que dá sequência ao filme. Avatar, por exemplo, é uma série muito madura, que é muito divertida pra criança. Eu assisti quando criança e eu assisti depois de adulto também. Que você basicamente dá os fundamentos da filosofia original, além de Aang, você dá os fundamentos da filosofia oriental pra uma criança de maneira que ela possa entender. E discute a filosofia oriental, se é bom ou não você se afastar completamente do mundo, se desprender completamente do material, ou se não é. Você tem a sequência dele, que é a Lenda de Korra, que lida com trauma. Você vê que a personagem principal passa por um trauma, que ela quase morre de uma maneira horrível. E ela fica claramente com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Ela tem que lidar com isso. Você tem o desenho que saiu agora na Netflix, da She-Ra, que lida com relacionamentos abusivos e quais os efeitos deles nas pessoas e aquele negócio todo. Uma das animações que eu vejo são mais interessantes e que trata de um tema muito polêmico, que é religião, é O Príncipe do Egito, que é uma animação fantástica. Eu particularmente não sou tão religiosa assim, mas eu tenho que admitir que é uma das animações que eu mais gosto de assistir. Porque ela é muito bonita, ela dá um retrato muito legal e muito, assim, verídico do que é o Deus do Antigo Testamento, do jeito como ele aparecia para as pessoas, do jeito como ele se comportava e do jeito como as pessoas se comportavam e reagiam a ele, e trata dessa questão de religião.
E de uma maneira muito bonita e de uma maneira... Eles fizeram uma pesquisa imensa pra fazer esse filme, Eles fizeram uma pesquisa imensa pra saber desse filme. Eles fizeram uma pesquisa imensa pra fazer esse filme, incluindo pesquisa sobre o Antigo Egito, como as pessoas se vestiam, como as pessoas falavam. É um filme muito bem feito, que fez muito sucesso e que, inclusive, não é da Disney, mostrando que tem vários estúdios que estão investindo nesse tipo de animação, não só Disney e Pixar. Inclusive, esse é um filme que tem vários atores famosos e consagrados, né, dublando, não necessariamente atores religiosos, e que ele tem um grande trunfo que é ele simplesmente contar uma história que é famosa, uma história que é religiosa, mas sem se sentir propagandístico, né, sem ser excessivamente voltado para dizer para você, olha, faça isso, acredite nisso, mas simplesmente para mostrar aquele lado, para mostrar como aquelas pessoas pensavam e como é que aquela história se passou, né? Apresentar aquele para um público diversificado. O Príncipe do Egito é uma produção da DreamWorks, contando mais ou menos a história de Moisés e o êxito dos hebreus sobre o reinado do faraó Ramsés II. E acho que com mais precisão bíblica do que o filme do Christian Bale lá. Sem dúvida. Então você tem muita maturidade hoje nos desenhos infantis, de maneira que crianças e adultos possam aproveitar. Então não é porque uma coisa é infantil que ela deixa de ser importante ou que ela deixa de ser madura. E por outro lado, não é porque ela é exclusivamente para o público adulto, que ela tem muito sexo, que ela tem muita drogas, muita violência, que ela vira uma obra madura. Porque maturidade não é isso que é ser maduro. Tem uma expressão que você falou que eu achei muito importante, que é ser compreensível para a criança, né? E a gente falou que o Tchekov, que ele falou sobre a literatura infantil, tem de obras de maneira geral voltadas para a criança, que é de você ter mais cuidado, né? E por muito tempo, as obras que eram voltadas para crianças teve justamente o estigma que a gente falou desde o vídeo passado, de serem mais fáceis de fazer, de serem mais bestas, sendo que na verdade é o contrário. Para você fazer uma obra bem feita para uma criança, você tem que ter uma sensibilidade maior, você tem que ter um entendimento tão profundo daquela verdade que você quer passar, que você consegue passar ele de forma leve, de forma divertida, de um modo que ela consiga entender. E não é fácil isso, porque se você está acostumado a falar com vocabulário, se você está acostumado a conversar com adultos, conviver com adultos, você vai falar, se comunicar da forma que eles entendem. Então, para me comunicar com uma criança, eu tenho que aprender uma nova forma de comunicação. E isso não é fácil. Então, você ter a expertise de fazer isso, fazer coisas como que a Pixar faz, que se comunica com todas as idades, e é entendida, compreendida e amada por pessoas de tão diferentes formas, isso é muito mais difícil do que você fazer um filme que um adulto acha massa, porque tem coisas adultas, porque tem violência, sexo, etc., que é muito mais fácil de introduzir ali de qualquer jeito. Eu me lembro, por exemplo, da série adulta de animação que tinha na HBO, chamada Spawn, né, que é baseado no péssimo personagem do Todd McFarlane, que é toda essa coisa de fazer todo o checklist que a gente falou de produções, o que é mais adulto, é violência, personagem fumando, sexo, Preferência tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Mas ainda assim é uma série banal. Eu acho interessante que essa parte de você querer parecer adulto, muitos filmes que são pra adultos e séries que são pra adultos parecem que são muito mais pra adolescentes. Porque você tem aquele negócio, você tem todo aquele marketing de que é muito radical, e aquele negócio todo, e Fox Kids, entendeu? E é muito, sei lá, skate, e tem sexo e os personagens bebem, que é uma coisa que apela muito mais pro adolescente do que pro adulto. E a questão é essa, que você não precisa ser atrativo por conta dessas coisas. Você precisa ser atrativo por ser bom, por você ter um bom storytelling, por você conseguir engajar a audiência, aí você não vai precisar dessas coisas. Elas podem até estar lá. O fato dos elementos estarem ou não, de ser pesado ou leve, não significa necessariamente que é maduro ou não. Você pode ter uma animação que como o Farol, por exemplo, que a gente comentou antes, que fala de um pai e filho, que o filho cresce no farol, o pai espera ele, ninguém fala nada e não tem nada de pesado, de louco, extremo acontecendo, e no entanto é extremamente sensível e acessível. Enquanto você pode ter uma coisa que quer falar dos temas mais loucos e quebrar todas as barreiras, todos os paradigmas, mas não funciona, não é bem feito, não é inteligente, não é apresentado de uma forma coerente que realmente toque no coração das pessoas, né? Porque afinal a arte serve para isso, é para fomentar alguma coisa em você, seja um senso de beleza, seja um desconforto, uma percepção nova da realidade, das sombras da realidade, ou gerar uma esperança em você. E isso independe desses elementos, né? Bom, mas na realidade o que estava no centro desse vídeo e no centro da nossa discussão toda sobre animação é o porquê da gente ter tanto medo de interagir com o infantil e de parecer infantil. Por que a gente tem medo, por exemplo, de jogar videogame em público, ou de ler um livro infantil em público, ou de dizer que gosta de animação, ou de comentar sobre animação, por exemplo, numa roda de amigos?
Tem uma teoria que o C.S. Lewis fala, que na realidade que quanto mais você tem essa necessidade de parecer adulto, mais longe de ser um adulto você realmente tá. Tem no livro dele, que o nome é Sobre Histórias, que ele fala que na realidade o desejo de não parecer infantil que ele fala que o desejo de não parecer infantil, na realidade, é um sinônimo de imaturidade, porque adultos não têm essa preocupação. É o que tem no livro dele. Pois é, o C.S. Lewis é um dos meus escritores preferidos. E, inclusive, é um cara que tem vários livros sobre teologia, sobre filosofia, ficções para adultos, e, ao mesmo tempo, escrevia histórias infantis, como Crônicas de Nárnia, que é, até hoje, muito amado e para crianças de todo mundo. E ele tinha muito esse entendimento de que os contos de fadas e de que as histórias infantis elas têm um papel especial na formação do ser humano. E ele fala sobre isso nesse livro sobre histórias, que reúne alguns textos menores dele. E aí ele fala assim: quando eu tinha 10 anos, lia histórias de fadas em segredo e teria ficado envergonhado se fosse pego fazendo isso. Agora que tenho 50 anos, eu as leio abertamente. Quando me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis, incluindo o medo da infantilidade e o desejo de ser muito adulto. Que é exatamente isso. Você vê que as crianças e os adolescentes, eles têm um desejo muito grande de amadurecer, de serem considerados adultos. Isso é natural. Não quer dizer que criança seja burra, que adolescente seja idiota por querer ser adulto. É uma maneira deles tentarem conseguir maturidade. Mas quando você já é adulto, é aquele negócio, adulto não se importa com essas coisas. Você já é adulto, você sabe que você é adulto, as pessoas sabem que você é adulto, você trabalha, você paga suas contas. Pra que essa necessidade de ficar se autoafirmando? Não existe. Por isso esse desejo de parecer adulto, na realidade, paradoxalmente, é um desejo muito infantil. A gente não devia ter vergonha de trabalhar com infantil. Até porque as coisas que são compreensíveis, uma coisa não deixa de ter valor só porque é compreensível para crianças também. Entendeu? Exatamente, é aquela questão. Não é que não exista um amadurecimento em se tornar adulto, que não existam coisas importantes na vida adulta, que não seja necessário tratar algumas coisas com mais seriedade, entender como funciona, enfim, a sua vida econômica, o trabalho, os relacionamentos e tudo mais. Tudo isso são transformações por que a gente passa quando a gente chega na vida adulta. Mas isso não significa que a gente tem que perder aquela sensibilidade, aquela inocência da criança, aquele encantamento que é tão presente na vida infantil e que a gente vai se distanciando cada vez mais quando a gente cresce para, não sei, se tornar mais chatos, né? Se tornar menos fantasiosos e menos encantados com as coisas belas, com as coisas pequenas. E o Lewis, ele fala que na página 74 desse livro, que ele responde aos críticos com um tu quoque, né? Com um tu também. Os críticos que tratam adulto como um termo de aprovação, em vez de um termo meramente descritivo, não podem ser adultos. Preocupar-se em ser adulto, admirar o adulto porque é adulto, corar com a suspeita de ser infantil, essas coisas são marcas da infância e da adolescência. Então ele diz que é importante que você cresça buscando ser adulto. E aí, paradoxalmente, quando você é adulto, você busca manter ainda aquela criança interior, né? Se você realmente, enfim, quiser apreciar a vida de uma forma mais legal. É isso, gente. Admitam que às vezes é legal você chegar em casa, cansado do trabalho, ligar Nickelodeon e assistir Bob Esponja. Pronto! Não tem vergonha nenhuma nisso. Inclusive, o filme do Bob Esponja fala muito sobre isso, né? Paradoxalmente, o filme do Bob Esponja fala exatamente sobre isso. Eles têm uma canção inteira sobre como eles agora estão virando homens e terminam o filme abraçando a própria infantilidade. Já somos homens, eu vou me barbear. Já somos homens, a cueca vou trocar. É isso aí, então, acabou o vídeo. Obrigado. Se inscreve no canal aí e tudo mais. Dá o likezinho, siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Grupo Prometeia, nosso Facebook também, Prometeia. Por favor, compareça nos eventos. Divulguem, assinem as notificações para cada novo vídeo. É isso aí, gente. Paz na terra. Continue, crianças. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! Vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, casa quadrada! Não sei o que mais lá, não sei o que água. Eu nunca entendo. Não sei o que é maré, é espirrar. Como é que tem a cor amarela? É muito rápido que ele fala, parece um rap.